Boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade aos estudos da noite, em mais um estudo do Evangelho, onde nós estudaremos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Então, nesse momento nós elevamos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, e rogamos a toda a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos envolvendo, para que possamos absorver os ensinamentos da noite e utilizá-los na nossa caminhada terrena. Que assim seja. Bom, Jesus, já tinha dito o quê? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as falas de Jesus, a gente tem que sempre buscar isso assim, com muita força, né? Todas as falas de Jesus, ela tem um propósito sincero, né? E direto para o nosso coração. Não tem nada dentro do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, das suas falas, que é ao léu, né? Que é alguma fala assim para enfeitar, uma palavra para rimar, né? Uma vírgula, um ponto. Tudo foi colocado de forma a ser objetivo, a ser um manual na nossa caminhada terrena. Então, nas nossas dificuldades e nas nossas aflições, o manual seguro é o Evangelho de Jesus, né? Por isso que ele é nosso modelo e nosso guia. Pelo dicionário, bem-aventurado é aquele que, tem a felicidade, a felicidade perfeita, né? E aflito é o ansioso, apreensivo, inquieto, preocupado, né? Aflições, estado de ânimo perturbado de algo que o atormenta, tribulação e tormento. Será que nós aqui na Terra passamos por essa experiência ou é algo fictício, que a gente não faz ideia do que se trata? Todo mundo, Todo mundo tem suas aflições. Se a gente for fazer uma entrevista aqui, o que vai mudar vai ser a dor, vai ser o sofrimento, vai ser a aflição, mas todos nós, como encarnados, temos nossa aflição. E a gente pode até se dizer que todos nós aqui ainda temos uma imperfeição, né? Por que você afirma isso? Porque estamos aqui. Quem não tem imperfeição mais, não está mais aqui. Não precisa vir aqui. Então, se a gente ainda está habitando esse planeta, é porque tem algo a corrigir. E esse algo a corrigir é justamente o que causa esta aflição. Porque é um mecanismo que nos aciona a sair da zona de conforto e buscar a transformação. Porque se você pensar assim, rapidamente, o que nós seres humanos aqui, geralmente o que a gente busca? Conforto, né? Você vai perguntar para a pessoa o que ela quer, eu quero uma estabilidade, eu quero conforto. O problema disso, fisicamente até que você não tem um problema, mas o problema é que quando você consegue alcançar isso fisicamente, moralmente e espiritualmente, você também se acomoda, se conforta. Então, como que Jesus, como mestre e guia, ele vai permitir que nós, seus irmãos que estamos aqui para evoluir, estacionemos no nosso trabalho evolutivo? Não tem como. É a mesma coisa da gente comparar de uma rodovia com um monte de caminhão parado. O caminhão não foi feito para ficar parado, a rodovia não foi feita para ser estacionamento. Então tem alguma coisa errada. E as aflições da nossa vida são justamente o quê? Esse impulsionamento para a gente sair da zona de conforto. Então nós somos provocados a sair da inércia, a nos movimentar, a agirmos de alguma forma. Então vocês já perceberam que a nossa vida, ela não é uma linha contínua, estável. Ela é o quê? Altos e baixos, altos e baixos.
Quando você está bem financeiramente, aparece um caso de doença na família. Está todo mundo saudável, alguém perde o emprego. Recupera o emprego e a saúde, um ente querido desencarna. Nossa vida não é assim? Então, é essa constante provocação para que a gente saia da nossa inércia. É possível estar feliz e aflito ao mesmo tempo? Não para a absoluta maioria das pessoas. A aflição gera dor, sofrimento, tristeza e desperta o desejo de sair dela o mais rápido possível. Então tem algumas pessoas que falam assim, o espírita, ele gosta de sofrer. Não é que a gente gosta de sofrer. É que a partir do momento que você consegue entender isso e colocar dentro do seu coração, você sofre bem. Essa é a diferença. Porque no Evangelho mesmo fala o quê? Que a gente passar por nossas provas e expiações, murmurando, você perde a validade. Porque é como se você pagasse uma conta achando que não deve. Quando você paga uma conta achando que não deve, você fica feliz? Não, você fica contrariado. Então a proposta que nós recebemos de Jesus é o seguinte: o que você deve é 100, mas se você pagar hoje eu faço por 10. É 10% do nosso débito, o que nós estamos reparando aqui. Então, nós deveríamos fazer o quê? Pagar feliz. Por isso que ele pergunta, será que tem como eu ser aflito e ser feliz ao mesmo tempo? Tem como. Tem como, porque quem aqui já ficou devendo? É bom ficar devendo? É péssimo, né? Uma situação horrível. Agora você imagina, você está devendo para um cara, e ele te liga e fala, o seguinte, você vier aqui com 10% da dívida, morreu nossa conta. Você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Feliz. Você vai ficar, meu Deus do céu, que maravilha. Então essa é a proposta do Cristo para nós aqui na terra. Nós estamos pagando o nosso débito, reparando as nossas faltas das vidas passadas e dessa vida, com 10% de desconto. Com 10% de desconto? Não, com 90% de desconto. Estamos pagando 10% do nosso débito e nós estamos reclamando. Algumas obras espíritas relatam isso. Se você ler o livro Memórias de um Suicida, você vai ver a história do escritor, que relata o livro. No final do livro, ele é permitido saber por que ele ficou cego. Eu não vou contar para não estragar o livro, o final do livro, mas você percebe, ele fica com vergonha de ver que aos 67 anos ele é cometido de uma cegueira e ele não aceita, aos 67 anos. E aí, perto do mal que ele tinha feito e da prova que ele tinha, ele se envergonha, porque era a mísera quantia que estava sendo cobrado dele, a reparação. Então, falar sobre aflições e dores é complicado, porque dá a impressão que a gente é insensível à dor do outro, mas não é. Porque quando a gente vem aqui fazer o Evangelho, a gente não vem falar de nós. Nós estamos aqui na mesma situação. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então nós estamos falando primeiro para nós, aí para os encarnados, para os desencarnados que estão do plano espiritual também sofrendo aflições e desesperos. Mas ele já não morreu? Já desencarnou. Mas e como que ele está sofrendo aflição? Porque a gente, quando desencarna, você não muda de pessoa, você é a mesma. Quem é você? Como que é a sua consciência? O que te aflige hoje? Então, do lado de lá, tem gente aflito porque estão vendendo os bens dele, que ele passou a vida inteira juntando. Tem gente aflita por causa do carro dele, que ele não deixava ninguém usar, e agora estão usando. Estão pondo o pé sujo no banco, não estão lavando o carro todo final de semana. Parece brincadeira, mas é verdade. A gente tem todas as aflições que a criatura tem aqui, ela tem no lado de lá. Ela não conseguiu corrigir aqui, ela voltou sem pagar a conta. Então essa conta está lá pendurada ainda. Então, os trabalhos que a gente realiza aqui no centro, a gente sempre tem contato com criaturas desse jeito, reclamando de situações aqui da terra, e ela já se encontra no plano espiritual.
Tem uma história, né, que André Luiz conta daquela situação do sítio, eu já contei aqui, de um senhor que desencarnou e não saía, criou, lá no plano espiritual ele plasmou um sítio e ficava no sítio, não conseguia evoluir, não conseguia ser atendido, não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, só ficava no sítio dele. Tiveram que bolar um plano, né, de ir lá, todo dia passava um espírito lá na frente, que era no formato de alguém encarnado, que ele visualizava, né, um plasmado também, e oferecia de comprar o sítio dele. E ele, não, obrigado, não, obrigado. De repente ele falou, foi indo, foi amolecendo, de repente deu o valor, o cara pagou o sítio. Quando ele pegou o dinheiro, ele se libertou. Ele conseguiu ser atendido, conseguiu dar continuidade na sua caminhada. E até tem uma brincadeira nesse livro que o Espírito fala para o André Luiz, comenta assim, fala, mas isso não é fraude? Vocês deram um dinheiro de mentirinha para ele. Ele falou, mas o sítio também era de mentirinha, então está tudo certo, né? Mas olha só o que uma aflição faz conosco, né? De permanecer conosco além do nosso plano físico. Quais as origens das aflições? Quando teremos felicidade plena? Quem dera nós tivéssemos a resposta para tudo isso, né? Por que sofremos? Há justiça nas aflições? Quais as causas? Então, como eu disse anteriormente, as causas das aflições, elas são tanto dessa encarnação, como de encarnações passadas. Mas como que eu sei se é dessa vida ou da vida passada? Primeiramente, a gente tem que lembrar quem é Deus, né? Oniponente, onipresente, onisciente. Então, Ele não erra, certo? Então, se você se acha um ser angelical aqui na Terra, né? Você não tem defeito, para você não tem defeito, mas você está sofrendo, lembra-se de quem é Deus, lembra que Ele é justo, né? Então é óbvio que você está reparando algo numa vida passada, mas você precisava vir e precisava reencarnar, e precisava passar por essa prova. Então acalma seu coração, sente essa felicidade de estar pagando 10%, porque quando a gente consegue interiorizar isso, a nossa vida ela se torna mais leve, a gente dá menos importância para as coisas que às vezes a gente se tortura. As aflições aqui na Terra, né? Muitos espíritas falam o quê? Que a maioria são aflições causadas por nós mesmos, nessa encarnação. A maioria das nossas aflições não é nem de vida passada ainda. Que será que são essas aflições dessa vida? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele é todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Como Deus é justo, justa há de ser todas as causas, não tem nada fora, não escapa nada. Como eu disse aqui, você pode até não acreditar em Deus, não faz diferença. Você está mergulhado, Ele está mergulhado em você e você nele. Não faz diferença se você acredita ou não. Um dia ou outro você vai descobrir que Ele existe, né? Se Deus é bom e justo, por que sofremos uns mais que os outros? A gente vê a situação do Rio Grande do Sul, né? Como é triste você ver aquilo lá. Não dá, a gente fica até com vontade de não assistir televisão, porque é como se a gente não presenciasse aquela dor, aquele sofrimento daquelas pessoas. Aí a gente tem que respirar fundo e voltar. Não, Deus é bom, Deus é justo, sabe? Mas volta e meia escapa. Mas como que aquelas pessoas estão passando por isso? Cadê Deus nessa hora? Que injustiça! Então, para a gente tentar entender um pouco isso, nós aqui, olha o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Nós estamos aqui reunidos, muitos de nós não nos conhecemos, né? Muitos de nós não sabemos nem quem é a outra pessoa, não nos conhecemos, e estamos aqui reunidos, falando do quê? De Jesus, falando sobre os seus ensinos, buscando ser melhor. Enquanto nós estamos fazendo isso, tem gente nesse exato momento se endividando, tem gente nesse exato momento cometendo crime, sujando ainda mais a sua ficha, e nós já estamos aqui vendo como que faz para limpar,
né? Você acha que num passado, será que nós já nos reunimos? E às vezes com um propósito, né, não tão nobre? Olha os livros de história, olha as barbáries que a gente vê nos livros de história. Estamos falando de 100, 200 anos atrás, pessoal. Olha o que acontecia, olha as barbáries que aconteciam. Vocês acham mesmo que nós estamos aqui hoje reunidos sem nenhum propósito? Então, como diz a frase, Deus é justo, então tudo é justo. Não há injustiça e não há pessoas inocentes pagando porque não deve. Como eu disse, às vezes não é dessa vida, mas não é indevido, né? Não é indevido, porque se a gente achar que tem alguém na terra pagando algo que não é seu, Deus errou. A gente vai ter que admitir que Deus errou, e Deus erra. Então a gente tem que buscar o conforto no nosso coração através dessa reflexão, né? Justiça das aflições. Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir por capricho e nem por parcialidade. Então Deus não pode assim, esse eu vou deixar passar por isso, esse eu vou deixar daquilo. Não é por capricho. Nós somos criaturas individuais, amadas igualmente. Então não tem uma vírgula fora do lugar. Aquela fala de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, às vezes cria uma confusão na nossa cabeça, porque a gente quer comparar Deus com a gente. Então o que você faz quando você tem um monte de tarefa para fazer? 2 ou 3 você deixa para trás. Você faz 2, 3 você esqueceu, uma foi mal feita. E a gente às vezes age nessa inocência de achar que Deus, né, foi dar uma assistência lá em Israel e esqueceu o Rio Grande do Sul. Foi cuidar uma coisa e a pandemia veio. Não é assim, né? Não existe isso. As vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa. E, porque Deus é justo, justa deve ser essa causa. Fé, o que é fé? Fé é mesmo você não entendendo, você confiar. Tem gente que quer ter fé, mas ele fala assim, mas eu preciso entender. Eu tenho fé, mas eu preciso entender por que eu estou passando por isso. Aí é complicado. Aí não é fé, né? Aí é matemática. 2 mais 2 é 4. Fé, a conta nem sempre é assim. Por quê? Porque parte da conta está escondida. Você só vê ali o resultado final. Você fala, mas como que essa conta vai dar assim 8, se aqui só aparece 2 mais 2 para mim? É que o restante está escondido. Aonde? No seu íntimo, né? Dentro de nós. Nós somos capazes de identificar em nós qual é a nossa imperfeição e o que ela causa em nós aqui na terra. Nós somos capazes de fazer isso, né? Basta fazer o quê? A gente se concentrar e fazer esse exercício. É um exercício isso, de mergulho íntimo. Vocês devem conhecer isso pelo nome de meditação. Sabia que a meditação permite você fazer isso? A meditação é um silêncio interior que faz com que você mergulhe no seu íntimo e comece a se conhecer. Porque na meditação, uma das coisas que você tem que fazer é pensar sobre o seu pensamento. Você vai pensar sobre o seu pensamento, para você identificar qual que é a sua frequência, qual que é a sua sintonia. Todos nós aqui temos uma sintonia. Para mim identificar minha sintonia, eu preciso me conhecer, né? E uma das formas é essa. Origem das aflições, então, né? Causa na vida presente. O que geralmente são as aflições na nossa vida presente? Então são o quê? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Lembra? Semana passada eu até trouxe sobre aquele teste do marshmallow, que controla o quê? O seu desejo imediato. Quantas aflições nós não temos por nosso desejo imediato? Eu quero um carro agora,
né? Eu quero um relacionamento agora, eu quero um filho agora, eu quero isso agora. E isso gera o quê? Aflições intermináveis, né? A ambição, o orgulho. Quantas pessoas não se comprometeram nessa vida por ambição, né? Questões de partilha de família, de sociedade, que a gente sabe a rodo de histórias, de prejuízos financeiros, que geraram assassinatos, que geraram uma série de aflições, a troco do quê? Do orgulho e da ambição. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse e de vaidade, nas quais o coração não tomou parte. Então, eu quero casar com uma mulher assim, assim, assada, e amanhã ela tem uma doença, tem um câncer, e aí? Aí eu troco ela por outra, porque eu queria que fosse assim. Quantos casamentos não são assim, de interesse, que geram o quê? Aflições devastadoras, né? Na nossa vida. Quantas dissensões, divergências de opiniões, disputas que teriam evitado com um pouco de moderação e menos melindres. Quantos sofrimentos a gente não está passando nesse exato momento por sermos melindrosos. Ah, mas fulano falou isso para mim. Ah, mas eu não vou mais lá porque ciclano falou aquilo para mim. Eu não vou mais nas festas de família porque lá um dia falaram isso, porque falaram aquilo, porque... Melindres. Você imagina se Jesus se melindrasse? Ele tinha ido embora, não voltava mais, né? Se ele fosse se melindrar, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Eu até já contei isso aqui. Um dia eu conheci um pneumologista que fala, né? Médico de pulmão. Ele é do Hospital de Câncer de Barretos. Ele estava me contando que ele fuma, né? Ele fuma. E aí, quando às vezes ele ia na área de fumante no hospital, tinha cara lá fazendo tratamento de câncer de pulmão, fumando. Então assim, ele estava louco para sarar, para poder voltar a fumar de novo. Então ele nem resolveu uma aflição, ele ainda está alimentando mais aquela aflição, né? As nossas doenças causadas por nós, nosso egoísmo causa doença, a nossa vaidade, a nossa ira causa doença em nós. Tem oncologistas hoje que são capazes de dizer que não há câncer sem mágoa. Olha só, que doidura. Médico dizendo que não há câncer sem mágoa. Você tem que ter uma mágoa para ter um câncer, porque a célula cancerígena já está em você. O que vai ativar ela é um sentimento, é alguma questão sentimental que ativa, né? Quantos pais são infelizes? Semana passada a gente falou sobre amor filial, né? Por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências, pela fraqueza ou pela indiferença, pela culpa, né? E depois que os filhos crescem, o que acontece? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala o quê? Trata bem seu filho, porque é ele que vai escolher seu asilo, hein? Então ele vai te colocar num lugarzinho bonzinho, né? Mas é a realidade de hoje. Quantos casos a gente vê assim, né? Situações que inimaginável, né? A quem então há o homem de responsabilizar por essas aflições, senão a si mesmo? Então, você imagina, se nós tirarmos da nossa vida as aflições que nós causamos, sobra bem pouca coisa, né? Algumas criaturas que têm esse débito ainda, evidente. A maioria de nós, olha só, as aflições são criadas por nós mesmos aqui na terra. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência divina, né, a má fortuna, o azar, sendo que o azar é falta de cuidado. Quantas pessoas a gente conhece que estão passando por sofrimentos, aflições, e é falta, você olha para a pessoa, você conversa um pouco com ela, você vê que é falta do quê? De disciplina. A pessoa acha que disciplina, ela não vai ter liberdade. Então ela leva uma vida o quê? Toda bagunçada. Ela não consegue cumprir um horário. Hoje eu estava vendo isso com um conhecido meu, eu estava percebendo, falei, cara, como a vida dele é bagunçada assim, mas nada que ele combina, ele consegue cumprir. Ele não cumpre a hora de sair, ele não cumpre a hora de chegar, ele esquece a chave, ele esquece um negócio, ele esquece o outro, porque a vida fica de cabeça para baixo.
E a pessoa fala, não, mas eu tenho liberdade, não quero disciplina, porque senão eu vou ficar preso em regras. Então ele é preso na bagunça, preso na aflição. Então o cara acorda, ele tem que estar no serviço 7 horas. Ele acorda 10 para 7, né? E não acha a chave da moto. Então ele já não tomou café, já vai sair mais atrasado. Chega, aí ele vai reclamando que o trânsito de Rondonópolis é horrível. É claro que é, né? Você tem que cruzar a cidade em 5 minutos, é difícil, né? E aí ele já chega mal-humorado no trabalho, já tem um dia péssimo. A aflição é da vida passada, é isso? Se ele acorda 1 hora antes, meia hora antes, né? Então, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Todos nós, né? Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: ah, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Tem uma frase que eu gosto muito e eu uso muito na minha vida, sabia? Até eu tenho um embate às vezes dentro de casa por causa disso, que é uma frase que fala assim, que na vida você tem que escolher se você quer ter paz ou você quer ter razão. Dificilmente você vai conseguir ter as duas coisas. E é verdade, né? A gente vê pessoas às vezes presas por causa de uma pequena coisa, e ela fica ali querendo ter razão, a vida virando um inferno, causando um monte de problema, e ele não, eu não largo, eu estou certo, eu estou em razão, e ele não consegue ver o turbilhão que o resto da sua vida está virando, né? Mas ele não quer ter paz, ele quer ter razão, é um preço que ele vai pagar. Então quantos de nós está pagando esse preço? A paz, meus irmãos, a paz ela não tem preço. É uma casa às vezes, é um carro, é um bem material, é um cargo, é um emprego, é um crachá, é uma placa na porta, mas a paz é fora do sério. Você poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir não tem preço, isso não tem preço. Quantas pessoas que estão com a conta abarrotada, mas não conseguem dormir? Ou quando dorme tem que estar com uma pistola embaixo do travesseiro? Será que dorme? Uma pessoa dessa tem um sono tranquilo? Se ele escuta um barulho lá fora, ele já dá 5 tiros para cima já de desespero, porque dorme tenso, né? Causa das aflições, né? Os males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também. Pelo menos na aparência, ele é completamente estranho a que parecem atingi-lo como fatalidade. Então essas aflições são as que a gente não causou, né? A gente não entende, a gente se sente como uma vítima aqui. Perda de entes queridos, né? E dos que são amparo da família. Então tem lá uma família, né? Ainda sistema patriarcal, todo mundo está ligado ao pai, aquela âncora, todo mundo dependente. De repente o pai volta, a família vira de cabeça para baixo, todo mundo já não sabe mais nem nada. Então por que faz isso? O pai tinha que ir, né? Era momento, mas olha a reorganização e a zona de conforto que a família acaba de perder, que tem que se reestruturar. Quem não fazia nada vai ter que fazer alguma coisa, alguém tem que tomar conta, alguém vai ter que tomar frente, vai ter que se reorganizar, vai ter que separar, vai ter que... Lembra que eu falei que a vida ela não aceita que nós fiquemos em zona de conforto? Ela não aceita isso, né? Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Então você viaja de carro na velocidade adequada, usa o cinto de segurança, não ultrapassa em faixa contínua e de repente você se envolve num acidente lá, num engavetamento, que você não... Uma fatalidade, realmente, era o seu dia de desencarnar, né? Os reveses de fortuna que frustram todas as precauções, os flagelos naturais, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a pandemia, né? As enfermidades de nascença, as crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecer os sofrimentos, né? Então a gente percebe o quê? Que realmente isso não tem explicação. E se a gente não voltar lá e lembrar da confiança e da justiça de Deus, a gente vai por quê? Não, Deus é injusto, tem alguma coisa errada, não está certo isso aqui, né?
Aquele que hoje sofre está espiando o seu passado, né? Naquelas situações que a gente leu ali no slide passado. São provas impostas por Deus ou que nós mesmos escolhemos, como expiação das faltas cometidas em outras existências, né? Então a gente, quando vai reencarnar, a gente escolhe. Algumas pessoas, alguns espíritos, é dado a oportunidade de escolher a prova, né? Você pode escolher o que você quer passar. Depois você chega aqui, esquece, e você fala, meu Deus, quem pediu isso, né? Então tem até um caso também de uma senhora que estava fazendo um tratamento de câncer, e ela orava todo dia à noite, fervorosa, pedindo a cura. E aí em desdobramento, ela ia para o plano espiritual, chegava lá, ela diante do anjo da guarda dela, falava, meu Deus, não me cura, eu estou tirando tanto proveito e aprendizado dessa doença, está tudo correndo conforme eu precisava. Olha só, porque cá entre nós, não é nessa vida que a gente leva hoje, nessa correria, que a gente não tem tempo para nada, né? Que a gente não tem esse tempo para olhar para dentro de nós não temos. Então o que a doença faz com você? Ela faz com você assim, ó, vem cá, senta aqui. Não, mas eu tenho uma compra. Não, senta aqui. Mas quanto tempo? Não sei, uma semana. Você está louco, eu tenho compromisso amanhã, minha agenda está cheia, eu tenho um monte que depende de mim. Se eu não for trabalhar, nem sei o que vai acontecer. Mas você não vai. Então fica sentadinho aqui. Melhor, deitado. O que você faz 30 dias deitado num leito de hospital? O que você faz? Pensa. Sua vida passa ali, ó. Não é nem aquele, sabe o que a gente fala? Eu quase morri, minha vida passou um segundo da minha vida. Não, ele vai passar um filme devagarzinho ali. Você tem tempo agora. Volta se precisar, alguma imagem que você não entendeu, vai de novo. A doença, ela faz isso com você. Ela te impossibilita de você ficar ocupado com outras coisas. Então você foca naquilo. Eu tenho um amigo que ele se envolveu numa briga de bar. Ele até falou para mim, o que mais eu me doía, que se ele fosse me visitar no hospital, eu não sabia que era ele, porque eu nem lembro da cara do cara. Levou 7 tiros, cara. Ficou 30 dias deitado numa cama, usando fralda, se alimentando por sonda. E ele falava, cara, ali a gente aprende o que é felicidade. Porque assim, eu daria qualquer coisa para mim sair dali, sentar embaixo de uma árvore e tomar um tereré gelado. Só isso que eu queria. Ir no banheiro sozinho. Só isso que eu queria. Quantos de nós não tem isso, né? Mas não está bom. Então a gente tem que olhar com esses olhos, né, para essas aflições, porque a lição está ali. Se eu passar pela dor e pela aflição, murmurando e reclamando, eu perdi a lição. Lembra? Eu vou pagar achando que eu não devo, né? Dependerá de si mesmo pela resignação, de tornar proveitoso para si seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas. Uma vez que, se perder a oportunidade, terá que começar de novo. Então olha só, você pede, Deus concede para você, você vem, chega aqui, você reclama, volta para lá do mesmo jeito que você veio, se achando injustiçado, e aí você tem que recomeçar de novo, né? Não basta sofrer simplesmente para evoluir moralmente e espiritualmente. É indispensável saber sofrer. Você tem que saber sofrer, olha só. Extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Por mais difícil que pareça. Não somos vítimas da vida, estamos diante da consciência dos atos que produzimos. Não há vítima e nem inocente. Isso a gente tem que colocar dentro do nosso coração. Em momento nenhum você vai ser vítima e inocente. Nós estamos aqui, lembra, num processo de reparação. É uma escola aqui. O que se faz na escola? As 4 horas que você fica lá, lição. Você tem que aprender alguma coisa, né? Estamos em um processo de reeducação, tendo a oportunidade de acertar nossos débitos com a vida. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, né? Tem criaturas, eu vou mostrar no final alguns slides ali de uns exemplos de pessoas assim, que fazem a gente até sentir um pouquinho de vergonha, mas assim, que passam por expiações que a gente nem sequer imagina, sabe? Você fala, não, aí não dá, se eu passasse um negócio desse eu morria, sabe? E a pessoa está fazendo, sabe o quê? Dando uma palestra motivacional. É mole. Se ele só vivesse, ele já estava no lucro.
Não, ele está dando palestra motivacional. Então é fora do sério. A dor é castigo, é contingência inerente à vida e é para a restauração do progresso individual e coletivo. O desânimo é uma falta. Então toda vez que a dor chega, ou a aflição chega e eu desanimo, e eu entristeço, e eu não quero lutar, Deus ele vos recusa a consolação nessa situação, desde que vos falte coragem. Quem vê, né, no Evangelho de Jesus, e até essas séries que tem, né, The Shawn, tem Maria de Magdala, são as séries legais de assistir. Você vê sempre que Jesus vai curar, ele nunca pega ninguém e levanta. Ele fala, levanta, pega a sua maca e vai. Então é isso aqui que ele está dizendo. Ele não vai pegar você no colo porque você está sofrendo. Levanta e vai, busca, né? Ele já muitas vezes nos diz que não coloca fardo pesado em ombros fracos. Lembra da injustiça? Não há. Fardo é proporcional à sua força, como a recompensa será a sua resignação. Lembremos de pedir em nossa prece serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra, porque tem muita gente vivendo em aflição aqui na terra porque está querendo fazer o papel de Deus. Ele quer resolver os problemas de Deus, olha só, ele larga os dele de lado e quer resolver as coisas que cabe a Deus resolver. Aí é para se afligir mesmo, né? Qual a diferença entre a prova e a expiação? Então expiação é o que é imposto para você, você não tem condição de escolher, na sua reencarnação ele é imposto para você. Então esse é o que mais a gente demora a engolir, porque você não queria. Prova é um resgate escolhido por você, né? Por espírito consciente do seu débito e da sua necessidade. Então esse aqui ele é mais fácil, porque inconscientemente ele sabe que ele deve. Então ele dá uma reclamada, dá uma murmurada, mas vai, né? O que preciso aprender com essa experiência? Que lições da vida está tentando me ensinar e o que eu preciso modificar na minha vida? Então eu vou mostrar alguns exemplos. Cláudio Vieira de Oliveira, 37 anos, palestrante motivacional. Esse Cláudio, só dele viver, ele já estava pagando as provas dele, não estava? Olha a situação. Não, ele escreve, dá autógrafo, né? Palestrante motivacional. Nick, escritor de autoajuda, australiano. Minha mensagem é de nunca desistir. Túria, né? Ela se envolveu num acidente, teve 64% do corpo queimado, mas trabalha, é engenheira na área de mineração. Jéssica, a primeira piloto licenciada no mundo que não tem os braços. Tem gente que fala que não sabe tocar violão e não vai aprender. Não consigo aprender a tocar violão. Né? E pilotar avião, né? Esther, jogadora de tênis cadeirante, já venceu 71 campeonatos, né? Rivaldo, corredor, Iron Maiden 70.3. Jerônimo, esse é espírita. Ribeiro, o gigante deitado, ele só mexia do pescoço para cima. Então um dia uma entrevista perguntaram para você, Jerônimo, o que é felicidade para você? Ele falou, felicidade para mim é deitar de lado, né? Porque ele só ficava deitado assim, para ele deitar de lado alguém tinha que virar ele, senão ele não virava, né? Mas ele ia dar uma palestra, trazia uma maca, punha um microfone e ele falava durante 2 horas, né? Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando? Né? Depois da aflição. Então, se você não passar pela sua aflição com resignação, não vai ser nem no plano espiritual, né? Lembra que a gente atende irmãos nossos no plano espiritual aflitos ainda? Então, nem lá. Esse negócio de morrer para o céu, você tem que primeiro preparar esse céu, né? Quando retornamos à pátria espiritual, nossa verdadeira morada, felizes por termos suportado as nossas provas. Ainda não será plena ainda, né? Mas já podemos antever um pouco mais da felicidade plena. Então, meus irmãos, era esse o estudo da noite. Espero que tenha sido proveitoso para vocês como foi para mim.
Tá? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso bondoso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer por essas instruções do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que vem refrigerar a nossa alma na mais profunda fibra, no mais profundo íntimo, nos alegrando, pois o motivo de lermos e estudarmos sobre as bem-aventuranças é criarmos essa alegria interior, de independente da situação da qual nós estejamos passando, que nós possamos ser motivadores, sermos alegres, contentes, pois sabemos que nada é injusto e que nosso Pai, um Deus amoroso, zela por nós e está tudo sobre sua regência e seu comando. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.